Sabe aquela sensação de peso nas costas? Como se você estivesse carregando o mundo? Muitas vezes, a gente chama isso de responsabilidade. Mas, e se eu te dissesse que talvez a gente esteja confundindo responsabilidade com culpa? Pensa comigo. Quando você ouve a palavra responsabilidade, o que vem à sua mente? Para muita gente, soa como cobrança, julgamento, quase como um dedo apontado na sua cara, dizendo: você errou. É uma palavra que parece vir de fora, para nos punir. Mas a filosofia, especialmente o existencialismo, nos convida a olhar para isso de um jeito completamente diferente. Para pensadores como Jean-Paul Sartre, a responsabilidade não tem nada a ver com culpa. Ela não é sobre ser culpado pelo que a gente sente, pelas tristezas, pelas angústias que aparecem. Não é sobre isso. É sobre uma pergunta muito mais profunda. O que a gente faz com aquilo que a gente sente é sobre a nossa resposta ao que nos acontece. Veja bem, a ideia central do existencialismo é que nós não nascemos com uma essência pronta, com um manual de instruções dizendo: este é você. Não existe um quem eu sou definido antes mesmo de eu começar a viver. Nós nos tornamos quem somos a cada escolha que fazemos, a cada passo que damos. Inclusive quando a gente tenta não escolher, quando a gente finge que não é com a gente. Essa inércia, essa tentativa de fuga, também é uma escolha que nos define. E é exatamente aí que o peso da responsabilidade aparece. É pesado porque não existem garantias. Não tem um mapa do tesouro para a felicidade. Não tem como a gente simplesmente entregar a nossa vida para outra pessoa e dizer: toma, vive aí por mim. Cada decisão, grande ou pequena, constrói a nossa história. E não há como escapar disso. É uma liberdade radical e, por isso mesmo, assustadora. Muitas pessoas vivem um sofrimento enorme, tentando fugir dessa responsabilidade. Elas culpam as circunstâncias, o chefe, a família, o passado, o governo. E olha, não é que essas coisas não têm um peso enorme. Claro que tem. O contexto em que vivemos nos molda de maneiras que nem sempre percebemos. Mas quando a nossa única explicação para tudo o que nos acontece é o que vem de fora, a gente perde uma coisa fundamental: a nossa capacidade de agir, a possibilidade de mudança. Se tudo é culpa do outro, então eu sou apenas uma marionete, sem poder nenhum para alterar o rumo da minha própria vida. E isso, no fundo, é uma prisão muito solitária. Na terapia, no espaço da clínica, essa questão da responsabilidade surge de uma forma muito sutil, quase silenciosa. Ela não chega gritando: a culpa é sua. Ela aparece quando a pessoa começa a perceber padrões. Quando ela se dá conta de que, de alguma forma, ela está repetindo certas situações, sustentando relações que não fazem mais sentido, permanecendo em lugares que lhe causam dor. E aqui está o ponto crucial. Perceber isso não significa que a pessoa seja culpada. Não é sobre se chicotear por ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Significa reconhecer a própria implicação. É entender que, mesmo sem ter escolhido todas as cartas que a vida te deu, você escolhe, todos os dias, como vai jogar com elas. É reconhecer que, na forma como você continua vivendo, existem pequenas ou grandes escolhas sendo feitas. A abordagem da psicanálise existencial é muito delicada aqui. O terapeuta não está ali para empurrar ninguém para tomar decisões, para dizer: você tem que fazer isso, ou você precisa mudar aquilo. Não é um espaço de julgamento moral. Pelo contrário, a clínica é o lugar seguro, onde a responsabilidade pode finalmente aparecer sem se transformar em uma acusação. É um espaço para olhar para essas repetições, para essas permanências, com curiosidade e acolhimento, e não com condenação. E o mais interessante é que muitas vezes o sofrimento começa a diminuir, não porque a vida ficou mais fácil do dia para a noite. Não é que os problemas desaparecem. O que muda é a posição da pessoa diante da vida. Ela deixa de se sentir completamente à mercê do que acontece, como uma folha ao vento. Ela começa a perceber que tem uma agência, um poder de resposta, mesmo que pequeno. Responsabilidade, então, não é ter o controle total sobre tudo. Isso é uma fantasia. Ninguém tem. Responsabilidade é reconhecer que a sua vida, com todas as suas dores e delícias, só pode ser vivida por você. Ninguém pode fazer isso no seu lugar.
Então talvez aquilo que hoje parece um peso insuportável, essa tal de responsabilidade, seja, na verdade, a condição mínima para que algo novo possa nascer na sua vida. É a porta de entrada para a mudança. A terapia, a análise, existe para sustentar esse momento tão difícil e tão potente. O momento em que a gente encara que não existem garantias de que tudo vai dar certo. Mas ainda assim, é preciso escolher como continuar. É preciso decidir o próximo passo. E é nessa escolha, por menor que seja, que reside a nossa maior força e a nossa mais profunda liberdade. Obrigado por assistir. Existência é tudo.